Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa aulinha de matemática. Vamos continuar falando sobre as formas geométricas. E hoje nós vamos trazer os cubos, os paralelepípedos e as pirâmides. Vamos conhecer, né, a questão do que é face, o que é vértice, o que é arestas, né? Vamos ver aí o que nós vamos aprender na aula de hoje. Mas antes nós vamos fazer nossa correção da página 92 e 93, que foi passado para casa. O nosso conteúdo, eu já falei, que é cubos, paralelepípedos e pirâmides, na página 94. E a atividade de casa, vocês vão responder a página 94 e 95. Bora lá? Vamos lá. Veja como Camila separou alguns objetos em dois grupos. Observe esses objetos e ligue cada grupo à sua etiqueta. Vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada? Nós falamos sobre a questão das figuras geométricas não planas. E aí a tia até chegou a comentar com vocês que ela tinha um conceito do que eram essas figuras geométricas não planas e do que era plana. E eu acabei tendo que estudar bastante para poder explicar para vocês. E a gente lembra que o quê? Que as figuras geométricas não planas, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter altura, comprimento e largura. Trouxe vários exemplos para vocês. Falamos das figuras que são polígonos e as não polígonos. Vamos relembrar? Os polígonos são as figuras o quê? Todas retas, que não tem nenhum lado redondo, nenhuma face redonda. E as não polígonos são as que realmente têm alguma face arredondada. E aqui se tornam todas figuras geométricas não planas, porque mais lá na frente a gente vai estudar o que seria essas figuras geométricas planas, tá bom? E é o que ele quer saber? Ele quer que você ligue cada um no seu local correto. O que diz aqui, ó? Objetos com superfícies não arredondadas. E aí? Não arredondado, ou seja, que não tem nada redondo. Quem seria? O grupo 2, né? E as superfícies arredondadas, o grupo 1. Olha só, grupo 2, não arredondadas, grupo 1, as arredondadas. Próxima. Agora dê exemplo de objetos encontrados em sua casa ou na escola que tenham superfícies arredondadas e de objetos que não tenham superfícies arredondadas. No caso, aí seria uma resposta pessoal. Você iria observar lá na sua casa esses objetos que têm ou não superfícies arredondadas. E aqui ele pede para você destacar e montar os moldes de 5 figuras geométricas que estão lá nas fichas 26 a 30. Que eu falei para vocês, que está naquela pastazinha que vocês recebem no começo do ano, juntamente com o nosso material do Farias Brito. Lá tem, naquela pasta, tem essas fichas onde, ó, você vai montar aquelas figuras geométricas ali, ó. E o que ele quer saber? Agora analise as figuras montadas e responda a questão. O que você pode dizer sobre cada uma delas? Também seria o quê? Uma resposta pessoal. Você ia dizer o que você identificou sobre elas, baseado também sobre o que eu falei aqui na aula passada, né? A questão das figuras geométricas não planas, o que tem redondo, o que não é redondo, as superfícies, ok? Seria essas observações que você faria. Contorne o objeto intrometido em cada quadro. Lembra que eu falei para vocês que o objeto intrometido é aquele que não tem nada a ver com as imagens? Aqui nós temos 3 grupos. Vamos observar o que eles têm em comum e vamos observar o único que é incomum a ele. Se você olhar para cá, ó, todos têm superfícies arredondadas. Então, quem seria o intrometido? Seria esse aqui, que não tem nada arredondado nele. Ali, observe que 3 delas não têm superfícies arredondadas. Então, a intrometida seria aquela lá, ó, a única que tem superfícies arredondadas. E olhando para lá, ó, vamos observar novamente. Tem superfícies arredondadas. Ali a caixinha do leite é a única que não é. Então, observe que todas têm as mesmas características e tem apenas um que não tem essas características em relação ao que nós estudamos, das superfícies arredondadas e as não arredondadas. Marque um X apenas nos pares de figura com superfícies arredondadas, ou seja, separes 2, né? Aqui está de 2 em 2. A gente só vai marcar um X naquilo que os dois têm superfícies o quê? Arredondadas. E a gente observa para esses dois. Tem superfícies arredondadas? Tem. Então, a gente marcaria um X. Esse aqui tem? Sim, também tem. E aquele lá? Ah, tia, mas tem um ali. Mas o que é que ele diz aqui? Que tem que ser o quê? Os pares. Então, aquele lá eu não marcaria. Próximo. Tem superfícies arredondadas? Não, nenhum dos dois, né?
Esse tem superfícies arredondadas? Sim, tem. E aquele lá? Também tem. Então, olha só, você só iria marcar quando os pares, ou seja, os dois, tivessem superfícies arredondadas. Pinte as figuras de acordo com a legenda a seguir. Você vai pintar de vermelho as figuras com as superfícies arredondadas, né? E de azul, figuras com superfícies não arredondadas. Então, bora lá. Essa primeira figura aqui, tem superfície arredondada? Não, né? Então, a gente vai pintar. Vamos primeiro por parte. Vamos primeiro procurar as vermelhas. Aqui tem a superfície arredondada. Bora lá. Esse não é. Então, eu não pintaria de vermelho. Esse. Fui logo para o outro. Aquele. Tem mais algum com superfície arredondada? Não, né? E aí, o que restou são as que não têm superfície arredondada. Você iria pintar de azul. Então, seria aquelas 3 ali. Ok? Acertaram? Eu acredito que acertaram. E aí, nós vamos falar do cubo, paralelepípedo, pirâmide, que são as nossas figuras geométricas. Olha, a tia até trouxe aqui, ó, um cubo. Nós vamos ver aqui na telinha também. O cubo, nós vamos falar do paralelepípedo, né? E vamos falar da pirâmide. Nós vamos ver, por enquanto, 2 tipos de pirâmide, tá bom? A tia trouxe esse material concreto justamente para a gente poder ver o que a tia vai passar aqui. Bora lá. Olha só a imagem do cubo. Vamos descobrir as características do cubo. Vamos ver o porquê que a tia botou ele aqui fechadinho. Ali é ele aberto. Se você tiver pego as suas... a gente chama isso aqui de planificação, que é quando eu abro essa figura geométrica. Quando você foi montar as suas figuras geométricas, você não pegou ele já fechado. Muito pelo contrário, você pegou a figura aberta e aí você foi montando até chegar à forma que estava pedido lá na atividade. Então, vamos ver o que essa figura tem. Olha só, o cubo é o nome da figura. Vamos ver o que ela tem para ela ser chamada de cubo. Olha só, aqui é o que? São as faces do cubo. Por isso que ele está aberto, para contar melhor, né? Para a gente ver quantas faces. Tia, o que são as faces? É a cara do cubo, tá bom? Olha só, vamos ver quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 faces. Onde a gente vai contar? Olha só. Aqui, ó. Aqui ele fechadinho. Aqui a tia deixou aberto para vocês verem a contagem. E aquele fechado você vai contar, ó. A tia vai pegar aqui, né, para ficar melhor. Como é que eu conto com ele fechado, ó? 1, se tem em cima, tem embaixo. 2. Aqui, ó, 3. Atrás, 4. Aqui, 5. E aqui, 6. Então, ele tem 6 faces. E o que tem em comum nas faces dele? Elas são o quê? Todas quadradas. Ou seja, tem todos os lados iguais. Tamanhos iguais. Então, bora lá. E o que são os vértices, gente? Olha só. É os cantinhos da figura geométrica. Cada cantinho desse você conta 1, tá bom? E o que são as linhas que ligam um vértice a outro? São chamados de aresta. Então, novamente, a tia pega aqui o cubinho dela, ó. O que são os vértices? Ó, os cantinhos. É onde vai ligar as arestas. E o que são as arestas? São as linhas que vão ligar um vértice a outro. E as faces são os lados da figura, na verdade, né? Porque aqui nós estamos falando do cubo. Então, a tia especificou, vértices, que são os cantinhos, as faces são os lados e as arestas é o quê, ó? A linha que liga um ao outro. E aí, vamos para as características do cubo. Para que a gente precisa das características, gente? Caso eu precise que você compare uma figura geométrica não plana, no caso aqui, que são não planas, com outras, você vai dizer quais são a diferença de uma para outra, porque sempre há diferença. Então, vamos ver as características do cubo. O que o cubo tem, ó? 6 faces, o quê? Quadradas. O que mais que o cubo tem? Ó, os vértices. Tá vendo? A tia já botou as 6 faces quadradas, porque nós já vimos anteriormente. Olha os vértices. Bora ver aqui quantos cantinhos ele tem, ó. A tia circulou todos aqui. E aí, nós vamos o quê? Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices.
E as arestas? Vamos contar também? O que são as arestas? São as linhas, não são? Que ligam um vértice ao outro. Então, bora lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho quantas arestas? 12 arestas. Então, olha só as características do cubo. Ele tem 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Se eu pedir para você diferenciar, por exemplo, ele do paralelepípedo, que basicamente ele vai ter as mesmas coisas, mas vai mudar uma coisinha só, você já vai poder comparar. Você vai comparar as faces, os vértices e as arestas. E aí nós vamos para quem? Para o paralelepípedo. Vamos conhecer também a figura do paralelepípedo? Vamos ver como é um paralelepípedo? Do mesmo jeito, o paralelepípedo ele tem vértices também, ele tem arestas e ele tem faces. A diferença é uma pequena diferença. Bora lá. Olha só as faces do paralelepípedo. Vamos contar quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem quantas faces? 6. Ah, tia, mas ele também tem 6 faces. Mas nós vamos ver que o paralelepípedo, ele tem as faces diferentes das faces do cubo. Porque no cubo, o que a gente disse? Que todas as faces do cubo são quadradas, ou seja, são iguais. E aí, ó, vamos ver as características dele? Bora lá. 6 faces. Olha a diferença dele para o cubo. A diferença dele, que ele tem 6 faces, tem. Mas 4 são o quê? Retangulares. E 2 quadradas. No cubo, todas são quadradas. Então, olha aí uma diferença. Ela tem o quê? 6 faces, mas só que 4 são retangulares e apenas 2 são quadradas. Bora lá ver? Agora vamos para os vértices. Vamos ver quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aliás, desculpa, perdão, só vai até 8. 8 vértices. Tia também tem 8 vértices. Não tem problema. Olha já o que diferencia um do outro é lá nas faces, certo? E as arestas? Vamos ver quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também tem 12 arestas. Então, por exemplo, se eu pedir para você comparar o cubo com o paralelepípedo, dizer uma diferença, qual seria a diferença? As faces. E o que elas teriam de semelhantes? Os vértices e as arestas. Tia, eu posso dizer também que as faces são semelhantes? O número de faces são iguais, mas as formas das faces são diferentes. É o que diferencia uma da outra. O cubo do paralelepípedo, o que diferencia ele é a forma dessas faces, ok? Eles têm a mesma quantidade de faces, mas, no entanto, o formato das faces são diferentes. Não esqueçam isso. E aí nós vamos para a pirâmide. E aí a tia disse que vai o quê? Que vai trazer 2 tipos de pirâmide. A gente vai já só 2, mas tem vários tipos de pirâmide. Aqui é uma pirâmide de base, ó, triangular. Ou seja, que base é essa? Esse aqui, ó, é o que vai ficar de apoio. É uma base triangular. Então, olha só, aqui é a face do triângulo, aliás, da pirâmide. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, no caso, é outro tipo de pirâmide, que nós vamos estudar mais lá na frente. Mas, por exemplo, aqui, se ela fosse triangular, só teria 3 faces aqui e uma de baixo. Então, teria quantas faces? 4. Olha ele aberto aqui. Quando ele está aberto, é mais fácil de você identificar quantas faces. Quando ele está fechado, a tia não vai contar desse aqui, porque a base dele é diferente. Quando chegar na base desse aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, como é que eu contaria, ó? A base 1, essa frente toda aqui, ó, 2. Quem está do ladinho aqui, 3. E desse outro lado aqui, 4. Então, ele aberto aí, ele teria 4 faces. Não é isso? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu teria 4 faces na minha pirâmide de base triangular. Por que eu estou focando tanto nessa questão? Porque nem toda pirâmide só vai ter 4 lados. Vai depender do quê?
da base dela, tá bom? Ali só vai ter 4 faces, porque a base dela é triangular. E aí, quais seriam as características da pirâmide de base triangular? Ó, base triangular. As características dela. 4 faces, o quê? Triangulares. O que mais? Vamos lá para os vértices dela. 1, 2, 3, 4. Vai ter o quê? 4 vértices. E as arestas? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele teria quanto? 6 arestas. Lembrando, gente, mais uma vez, que a base, a pirâmide, vai depender da base, tá bom? Para você poder contar. E aí, nós vamos para a base, a pirâmide de base, ó, quadrada. A base é aquele que sustenta, ó. Então, base quadrada. Então, vamos ver como ela é diferente da triangular? Olha só. As faces dela, ó. Bora contar quantas são. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo como muda? Dependendo da base, lá como a base era triangular, ela tinha quantas faces? 4. Agora que a base é quadrada, ela tem quantas faces? 5 faces, ó. Base quadrada. Então, bora ver as características da pirâmide de base quadrada. Vamos ver quantas faces ela tem. Nós vimos lá que ela tem 5. Mas olha a diferença. Sendo que 4 são o quê? Triangulares. E uma é quadrada. Olha a diferença dela para aquela outra. Já tem a diferença na quantidade de faces. Porque a triangular tem quantas faces? Só 4. Essa de base quadrada, ela tem quantas faces? 5. E outra diferença é o formato. Porque aquela lá, todas 4 são triangulares. E essa aqui, ó, 4 são triangulares e uma é quadrada. Vamos ver os vértices? Vamos ver se é igual também? Que eu acredito que não seja, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Diferente daquela lá, né? Que só tinha 4. Olha aí como aumentou, né? Próximo. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos o quê? 8. Temos 8 arestas. Olha como é diferente, tá vendo? Então, se eu pedir a comparação, você já vai ver que ela tem as faces diferentes, a quantidade de vértices diferente e as arestas também. Mudou de uma base para outra. E aí, nossa atividade de casa, da página 94 e 95, onde ele vai trabalhar aquilo ali que nós falamos. Bora lá? Cubos, paralelepípedos e pirâmides. A tia já explicou. E aí, ó, ela tem um cubo aqui e ele tem a que se chama paralelepípedo. O que é que ele quer saber? O que as peças de Cíntia e de Caio têm de parecido? Olha o que a tia falou quando for para comparar. O que eles têm de iguais, essas duas peças? E o que eles têm de diferente? Eu acredito, pelo que a tia falou, vai dar para você responder. Janaína precisa guardar as peças azuis abaixo nas caixas de papelão. Olha só. Cada peça azul lembra qual figura geométrica? Vamos observar? A tia mostrou também, não é isso? Sabemos que as duas caixas de papelão são iguais. Todas as peças azuis caberão nelas? Será? Então, você vai imaginar quantas caberiam aqui. E quantas, se elas são iguais, então o que couber aqui vai caber aqui também. Aí você vai ver se vai sobrar ou não, se vai caber nas duas caixas. E quantas peças há em cada empilhamento? É só você observar, gente, ó. Aqui você olha aqui na frente e olha aqui em cima. E vai contando aqui, ó, em cada fileira, né? E em cada coluna. E aí você vai dar as respostas. Observando todas as peças dos empilhamentos, faça uma estimativa. Tio, o que é estimativa? É aquilo que você acha. Quantos você acha que tem, tá bom? Quantas peças há no total? Então, você faz essa estimativa primeiro para você imaginar, só olhando para cá, quantas peças teriam. A barraca que a Luciana montou no quintal lembra a figura geométrica chamada pirâmide. Observe as representações abaixo. Pinte de, aqui no livro da tia faltou o lapisinho, mas é verde, se eu não me engano. Pinte de verde para obter o paralelepípedo e de amarelo para obter as pirâmides. E aí você vai pintar de acordo com a legenda. Alguma das representações acima não foi pintada? E por quê? Não
ruim, porque não obedeceu numa das características, né? Próximo. Faça uma estimativa, olha, mais uma vez falando de estimativa. Quantas peças cúbicas de cor laranja cabem no recipiente transparente? Olha só, você acha que vai caber quantas aqui? Mais uma vez, é uma estimativa. Você vai ver quantas você acha. Chegue o mais próximo, tá? Conte a seus colegas como você pensou para chegar à resposta. Conta aí para o papai e para a mamãe como você conseguiu chegar na resposta. Certo? Então, ó, até a 95. Mais uma vez, obrigada pela atenção. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!